que você já foi atrás de um cronograma, já foi atrás de um plano de estudos, já foi atrás de alguma maneira de organizar a sua rotina. E você não está errado, realmente isso é benéfico, realmente isso vai lhe trazer boas coisas, boas formas de se tornar uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais disciplinada. Mas o problema principal, e que eu vejo na maioria das pessoas, é que elas acabam ficando obcecadas por esse tipo de sistema de organização. E por elas ficarem extremamente obcecadas, acabam desenvolvendo paranoias, acabam desenvolvendo pensamentos quase que neuróticos com relação a isso. E infelizmente, algo que deveria trazer organização, desempenho e performance, acaba trazendo o contrário, desorganização e uma desordem completa. E você acaba ficando perdido, sem saber o que fazer. Portanto, nesse vídeo eu vou trazer uma solução para você que, infelizmente, acabou ficando obcecado por esse tipo de sistema e que acha que por não conseguir fazer um simples item da sua rotina, acha que acabou o dia. Fica até o final desse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Realmente não tem nada de errado em você querer utilizar uma plataforma de organização, em querer fazer um diário para rever sua rotina, rever seus horários, rever seus estudos, saber quantas horas você passa por dia resolvendo determinada atividade. Não tem nada de errado. Pelo contrário, pessoas que fazem isso comprovadamente possuem melhores desempenhos. Existem artigos científicos, milhares de produções científicas que atestam que essas pessoas elas acabam possuindo um desempenho melhor dentro das universidades. Realmente uma pessoa que procura se organizar, procura ver como é que vai ser sua semana, vai ter um desempenho maior do que aquela que simplesmente pilota no automático. Então, eu não estou atestando contra essas pessoas. Você pode de fato ser uma pessoa extremamente organizada, extremamente equilibrada e que consegue fazer tudo o que se propôs a fazer. Mas, infelizmente, e a grande maioria das pessoas, pelo menos no meio desse processo de organização, acabam desenvolvendo pensamentos que não são tão benéficos e acabam ficando obcecadas por esse sistema. Ficando obcecadas por essa forma de organização e reduzindo toda a sua vida a essa simples organização, essa simples meta que ela se propôs a fazer. E qual o resultado disso? O resultado é que você se torna uma pessoa extremamente frustrada. Uma pessoa que não consegue controlar suas emoções e que acha que simplesmente porque atrasou 10 minutos, porque não conseguiu fazer determinada atividade, que acha que por pequenas coisas o seu dia está acabado. Eu vou dar um exemplo. Pessoas que acabam ficando obcecadas por esse sistema de organização, infelizmente, elas podem ter uma maior taxa de fracasso. Veja bem, se ela se propôs na segunda-feira a fazer as seguintes atividades, ela disse que iria treinar, ela disse que iria estudar, ela disse também que iria à missa, porque era importante para ela, ter religião, e ela disse também que queria, ao final de tudo, fazer uma prestação de serviço, né, para ganhar algum dinheiro. Bom, ela propôs essas certas atividades, mas ela chegou em um determinado estágio de tanta obsessão, de tanta paranoia, que se ela simplesmente se atrasar 10 minutos no treino, ela vai achar que a rotina dela acabou. Se ela achar que não conseguiu fazer uma determinada lista de questões no tempo que ela achou que deveria fazer, ela vai achar que acabou a rotina dela. Vamos supor que ela simplesmente errou 2 questões nessa lista e acabou demorando 30 minutos a mais para terminá-la. Ela foi à missa, só que o padre acabou demorando e ela só foi chegar em casa 20 minutos depois. Ela estava se propondo a prestar determinado serviço e o cliente resolveu pagar ela um dia depois. Bom, o pensamento desse tipo de pessoa é que essas pequenas superficialidades, esses pequenos entraves que acabam acontecendo na rotina de qualquer pessoa,
são grandes o suficiente para acabar com todo o seu planejamento. Ou seja, elas acabam pecando por excesso e por um pouco de pensamentos neuróticos. É um conjunto. E o nome que nós atrelamos a essas pessoas que realmente ficam obcecadas por esses sistemas são pessoas perfeccionistas. Pessoas que querem tudo da maneira que elas pretendem, que elas desejam, que elas almejam. E qual o resultado de pessoas que são perfeccionistas, pessoal? É que muitas das vezes elas acabam fracassando em quase tudo que elas se propõem a fazer. Elas não só acham que todo o planejamento delas estão corretos, elas não só acham que toda a crença, toda a organização, todo o sistema que ela passou horas e horas organizando está correto, mas ela também quer passar para as outras pessoas essa mesma forma de organização, porque ela está presa em uma lógica de pensamento tão chegando até um nível de idolatria tão intenso que elas querem até mesmo passar para as outras pessoas. E o resultado disso, pessoal, são dois. Primeiro, as pessoas elas não vão adotar o sistema que ela quer. Por quê? Porque esse sistema é individual, cada pessoa trabalha de um jeito. E ela, por não conseguir seguir o seu próprio sistema, vai se frustrar. Então ela se frustra duas vezes. Se frustra porque não serve para as outras pessoas e porque não serve para ela mesma. Resultado, ela se torna uma pessoa fracassada. Uma pessoa que não consegue sair do canto. Além disso, pessoas que são perfeccionistas, muitas das vezes elas se encontram em dois estágios perfeitamente conhecidos por qualquer pessoa. Você possivelmente em algum momento da sua vida já viu uma pessoa assim. Estágio 1 é aquela pessoa que, como eu falei anteriormente, ela é perfeccionista, ela tem um sistema de organização muito planejado e por simplesmente se atrasar 10 minutos ou por simplesmente não conseguir fazer uma simples tarefa, acaba descartando toda a sua organização, toda a sua rotina, tudo que ela criou. Por quê? Porque ela queria fazer tudo de maneira certa, nos mínimos detalhes. E a pessoa 2 é aquela pessoa perfeccionista que ela se organiza tanto, que ela se planeja tanto, que ela pensa tanto em torno de uma atividade que ela não consegue tirá-la do papel. E o resultado dessa pessoa é que ela falha, não por excesso, não como a pessoa 1, mas ela falha porque ela não consegue tirar a sua atividade do papel. De tanto que ela organiza, de tanto que ela se preocupa, de tanto que é o grau de organização dela, ela não consegue tirar no papel, porque ela sabe que se ela tirar do papel não vai sair da maneira como ela desejou. E o resultado dessas duas pessoas é que elas são fracassadas. Elas acabam caindo no fracasso. Elas acabam caindo na imperfeição, que é justamente o que é inerente a todas as pessoas desse mundo. Todos são imperfeitos. Todos são imperfeitos, pessoal. E uma pessoa que é perfeccionista, ela não aceita esse tipo de característica. Ele não aceita ser imperfeito. E ele acaba, infelizmente, ficando estagnado. E como eu falei antes, tudo isso entra em pessoas que são patologicamente doentes, vamos dizer assim, mas que estão em um estágio de obsessão por esses sistemas de organização que você vê por aí. E qual que é o principal malefício? Não é nem a questão, né, dessas pessoas realmente serem perfeccionistas, mas é que a quantidade delas está aumentando cada vez mais. Você vê cada vez mais vídeos e vídeos na internet dessas de orientações que incentivam esse tipo de ideologia, esse tipo de filosofia quase que impossível de ser realizada. Pessoas que ganham dinheiro, pessoas que literalmente convencem as outras pessoas que elas precisam fazer tudo certinho, precisam seguir uma rotina. E não só orientam, mas também pegam dinheiro do bolso dessas pessoas. Existe algo bem comum, inclusive,
nas pessoas que são perfeccionistas e que infelizmente estão nesse estágio doentio. Que é o quê? Que elas escondem algo muito importante. Todas elas, absolutamente todas elas escondem algo. Elas escondem o seu próprio desequilíbrio. Pessoas que estão obcecadas por esses sistemas, por essas rotinas, por esses rituais de produtividade que você vê na internet, elas tentam mascarar algo muito intrínseco a elas, que é justamente o desequilíbrio. Elas não querem admitir, pessoal, que elas são desequilibradas, que elas não conseguem vencer as suas próprias fraquezas, as suas imperfeições, e acabam descontando toda essa frustração que elas têm com o desequilíbrio delas, com a falta de disciplina, com a falta de equilíbrio, com a falta de ordem, de ter a virtude de ordem. Elas acabam simplesmente descontando isso em sistemas de organização, reduzindo toda a vida delas em um simples cronograma. É isso que elas fazem, porque elas não querem admitir que a vida delas é naturalmente desequilibradas, que elas se rendem aos vícios, se rendem às tentações, se rendem aos pecados capitais. E por não conseguirem vencer esse desequilíbrio, elas acabam reduzindo toda essa complexidade que é a vida delas a um simples cronograma, a uma simples mentoria, a um simples sistema de organização e, portanto, acabam ficando estagnadas. Acabam mascarando a sua desordem e, por mascarar a sua desordem e não procurarem enfrentá-las face a face, acabam ficando ainda mais desequilibradas. É isso, esse é o destino das pessoas que infelizmente estão obcecadas por esses sistemas de organização, de estudo. E bom, outro aspecto muito importante é que, como eu falei antes, acaba sendo até mesmo um ato de idolatria. Como assim idolatria? Idolatria não está ligada a um deus, à religião. Mas, pessoal, o estágio aqui chega a ser tão grave que essas pessoas realmente chegam em um estágio em que quem olha de longe vê como uma espécie de idolatria. Essa espécie de idolatrar sistemas de organizações, achando que a vida se resume a isso. Achando que a vida delas é simplesmente um cronograma, um planejamento, horas de estudo. E o resultado de quem faz essa idolatria errônea é o mesmo. Quem faz idolatria por ser errado, quem faz idolatria da maneira errada, simplesmente cai no fracasso. Porque Deus não nos criou, pessoal, para idolatrar coisas superficiais. Deus nos criou com outro propósito. Deus nos deu uma vida, nos deu livre-arbítrio e nos orientou, por meio desse livre-arbítrio, a tomar decisões muito maiores do que simplesmente ficar seguindo um cronograma e achar que a vida toda se resume a isso. Portanto, o estágio é muito mais embaixo, pessoal. E o que eu fico com mais raiva, com mais indignação, com mais frustração, é que existem pessoas que lucram em cima disso. Que existem pessoas que querem ganhar dinheiro em cima dessa falsa filosofia. É realmente muito frustrante. E como eu falei, não estou julgando quem tem ali sua rotina, quem tem ali seu diário de organização, quem comprou um cronograma, quem comprou um sistema de estudos, né? Quem comprou uma mentoria para estudar melhor. Não estou criticando essas pessoas. Eu estou criticando quem acaba pendendo mais por um lado da balança e acaba, infelizmente, caindo na idolatria de achar que isso tudo, esse planejamento, se resume à vida dela. Bom, pessoal, se você chegou até o final desse vídeo, saiba que tudo o que eu falo, todas as minhas ideias, todo o meu roteiro é construído por meio de uma literatura. E eu sempre recomendo ela no final dos meus vídeos, porque certamente eu tenho a crença de que essas obras conseguem engrandecer qualquer pessoa que fica interessada em lê-la, que consegue compreender um pouco mais da superficialidade. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição, pessoal, de todos esses livros aqui, e certamente você não vai se arrepender de adquirir nenhum deles.
você vai simplesmente se apaixonar por cada coisa que tem aqui dentro e muito mais do que isso, vai se tornar uma pessoa muito mais intelectual, muito mais disciplinada, muito mais comprometida e imune a qualquer espécie de sacanagem que você vê por aí no YouTube sobre produtividade, sobre procrastinação, sobre estudo, sobre sistema de organização. Pelo contrário, aqui você vai aprender a caminhar com as próprias pernas e a de fato construir um conhecimento sólido que lhe faça uma pessoa muito melhor. Vou estar deixando o link aqui na descrição, pessoal, para você adquirir. Tá certo? Bom, se você chegou aqui nesse vídeo, até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo o que é que você achou sobre tudo isso aqui que eu falei. Se inscreve, deixa o seu gostei e entenda, evite ao máximo ser obcecado. Evite ao máximo ficar doido, ficar maluco por esses sistemas de organização. Porque o que antes deveria ser algo que lhe trazia produtividade, eficiência, vai se transformar em algo que vai trazer uma completa desordem para a sua vida. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e até a próxima.